A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 3: Escolha a Vida. Autor Pedro Dong. Semana 2. Deus é amor. Quarta-feira. Viver pelo Espírito e não por regras de conduta. Ler com oração. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Deus, ao dar a lei aos filhos de Israel, pretendia que ela lhes servisse de aio para conduzi-los a Cristo, e não que eles criassem com ela a religião judaica. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 33. Deus desejava que o povo fosse governado pelas leis interiores, as leis da vida. No livro de Ezequiel está escrito que Deus é quem nos faz andar em seus estatutos. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Capítulo 36, versículos 26 a 28. Deus faz isso pela vida e não por regras de conduta. No livro de Hebreus também está escrito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Capítulo 10, versículo 16. Essas leis se referem à lei do Espírito da vida. Nos 19 séculos da história da degradação da Igreja, os cristãos não atentaram para isso. Apesar de não seguir a lei do Antigo Testamento, criaram várias regras de conduta baseadas no Novo Testamento, que determinam como um cristão deve ser, falar, agir e até se vestir. Portanto, hoje precisamos fazer a escolha certa, escolher Cristo, e, consequentemente, a vida nos conduzirá. Nossos adolescentes têm escolhido o caminho da vida, do desfrute da palavra. Por serem simples, a vida os governa, por isso têm sido tão usados pelo Senhor. Quando vamos ao PAC, posto avançado de colportagem, para ser aperfeiçoados, a fim de sair às ruas, vemos que toda aquela bagagem acumulada por anos de vida da igreja não funciona lá fora. As pessoas não sabem se alguém é irmão responsável da igreja, nem se é médico ou engenheiro. Deus, então, coloca um jovem do PAC à nossa frente, que talvez tenha idade para ser nosso filho, e ele nos diz com muito carinho e respeito: irmão, não use suas próprias palavras, use a palavra da imersão, use a palavra que o Senhor falou conosco. Podemos até questionar no começo: será que ele não sabe que eu conheço a Bíblia melhor do que ele? E continuamos a fazer de nosso jeito, contudo sem avançar. Isso acontece quando um deles ainda permanece na árvore do conhecimento do bem e do mal e o outro na árvore da vida. E é nesta última que as coisas funcionam. Assim que nos rendemos e fazemos da maneira que ele recomendou, vemos que a palavra profética funciona. Não vivamos por regras de conduta, pela capacidade natural ou por nosso conhecimento bíblico. Nossos adolescentes não sabem muita coisa, não conhecem muito bem a Bíblia, mas têm a ousadia do Espírito para dizer: vem e vê. E dezenas de adolescentes são trazidos para a reunião da igreja. Isso acontece porque eles estão na árvore certa, o que faz toda a diferença. Não é por conhecimento, nem por regras de conduta, nem por leis exteriores, mas é pela vida. Na rua, ninguém nos conhece,
Ali está o verdadeiro teste, que prova se alguém anda pela vida ou pelo conhecimento. Por isso, a comportagem é uma maravilha, pois expõe nossa verdadeira condição. Se ficarmos em nós mesmos, nada funcionará. Quando fazemos a escolha certa, nós nos arrependemos, fazemos a imersão, voltamos-nos para a árvore correta, escolhemos a vida, e assim a obra flui. Estejamos sempre conectados à fonte certa, que é a palavra. O que funciona é a palavra da vida, porque ela é a própria vida eterna. Por isso, João inicia sua primeira epístola falando da vida. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 3. A vida eterna é o próprio Cristo, e essa palavra da vida era anunciada pelo apóstolo João. Se crermos na palavra que sai da boca do apóstolo, somos com ele conectados à comunhão da vida. E essa comunhão também é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João estava tentando conduzir seus ouvintes à fonte da vida, à escolha certa, para a conexão certa. Vamos parar de dizer que devemos amar os irmãos e que não conseguimos. Isso não adianta nada e não funciona. Mas se estivermos conectados à fonte certa, à fonte da vida, conseguiremos amar. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.